Então, vamos lá. Bom, boa tarde, Maria Carolina, seja bem-vinda, a todos os nossos alunos do curso de extensão. A nossa aula hoje é a aula do módulo 16, nossa última aula, avaliação do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Estamos concluindo o nosso curso de extensão. Lembrando, né, que nesta semana eu coloquei na plataforma a prorrogação do curso até dia 28 de fevereiro, então vamos divulgar aos colegas e também aproveitar o tempo para conseguir concluir as tarefas que ainda ficaram pendentes. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Carmen Priscila, a sua disponibilidade de fazer essa segunda aula com a gente, né? A Priscila é coordenadora geral de monitoramento das ações de segurança alimentar e nutricional, e fará com a gente hoje a aula do módulo 16. Então, muito obrigada, e passo a você a palavra para a apresentação. Vou desligar o meu microfone, tá joia? Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade e o convite de vocês para fazer essa aula. A ideia é eu apresentar um pouco como é que a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que funciona, que é uma Câmara interministerial e cuja secretaria é presidida pelo Ministro do Desenvolvimento Social e cuja secretaria executiva funciona também no mesmo ministério. Então, o Plano Nacional de Segurança Alimentar, ele foi construído, o segundo plano, né? Ele foi construído em 2016, ele foi construído no final de 2015 para começar a vigir em 2016, e ele prevê já na sua construção, todo um processo de monitoramento e avaliação. Bom, o monitoramento, né, que é feito no plano, ele é baseado no decreto 7272 de 2010, no artigo 21, que é o decreto que regulamenta a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e nesse artigo se estabelece que o monitoramento e avaliação da política, da FINANSAN, da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, deve ser capaz de aferir as seguintes situações, né? O atendimento dos objetivos e metas estabelecidos e pactuados no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o grau de implementação da política e a realização progressiva do direito humano à alimentação adequada. Essa primeira situação, a gente chama de, esse primeiro conjunto de indicadores que monitoram o atendimento dos objetivos e metas do plano, nós chamamos de indicadores de processo ou indicadores de produto. E o grau de implementação e a realização progressiva da política e a realização do DHA, nós chamamos de indicadores, conjunto de indicadores que estão organizados para medir esses dois itens, essas duas situações. A gente chama de indicadores de resultado ou de impacto. Ou mesmo de contexto, né? É a partir desse contexto que a gente, então, organiza as políticas e vai monitorando a política de segurança alimentar e nutricional. O decreto, no artigo 21, ele estabelece também que o monitoramento e avaliação da FINANSAN, da política, deverá contribuir para o fortalecimento dos sistemas de informação existentes nos diversos setores que a compõem, né, a política e o desenvolvimento de um sistema articulado de informação em todas as esferas de governo. Ele também tem princípios do sistema de monitoramento, que seriam os princípios da participação social, equidade, transparência, publicidade e facilidade de acesso às informações. O decreto também estabelece as dimensões de análise que devem ser contempladas no monitoramento. Essas dimensões são 7 dimensões. Então, é a dimensão produção de alimentos, disponibilidade de alimentos,
renda e condições de vida, acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água, saúde e nutrição e acesso a serviços relacionados, educação e programas e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional. O primeiro conjunto, as 6 primeiras dimensões, nós chamamos são dimensões, então, que medem a situação da segurança alimentar, o contexto da segurança alimentar, ou os resultados, né, que a gente observa no conjunto da população em relação às políticas de segurança alimentar, ou tanto da existência quanto da não existência dessas políticas, ou seja, o contexto. E, então, esses 6 primeiros dimensões, são indicadores que a gente chama que fazem parte de um conjunto de indicadores que a gente chama de monitoramento da segurança alimentar, ou que estavam organizados, hoje não estão mais, numa plataforma que se chama DataSun. Essa plataforma DataSun está sendo migrada para uma outra plataforma, para uma outra ferramenta, né, de organização de informação, que depois, mais tarde, eu vou falar. E a 7ª dimensão, que são os programas e ações relacionados à segurança alimentar, elas estão organizadas a gente chama de monitoramento do plano de segurança alimentar, cujo sistema que é utilizado para monitorar isso é o CISPLAN-SUN. Eu vou estar mostrando para vocês também. Um pouco do processo de monitoramento do primeiro Plan-SUN, né? O primeiro Plan-SUN, a gente está no segundo, mas teve o primeiro. Ele teve um comitê técnico. Como é que a gente também estabeleceu a governança desse processo, né? Em 2012, foi criado, no âmbito da Kaizen, um comitê técnico de monitoramento. Esse comitê ele funciona até hoje, né? Então, é ele que dá todas as diretrizes em relação a como fazer o monitoramento da segurança alimentar e do plano e consequentemente, da segurança alimentar no país. Ele foi... Em 2013, nós criamos o sistema CISPLAN-SUN, que é esse que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, pelo qual os órgãos informam anualmente a execução das metas que estão no Plano SUN. Nós temos no nosso plano, o plano tem 121 metas e 9 desafios, 121 metas organizadas entre esses desafios e 14 órgãos que têm ações no plano. E nós publicamos em 2014 um documento chamado Balanço das Ações do Plano SUN 2012-2015 para a 4ª conferência. Então, seria um resultado desse processo de monitoramento. Produzir um documento, né, que a gente chama de balanço, ele foi publicado, está disponível no site da Kaizen. E em 2015 nós publicamos um outro documento chamado Indicadores e Principais Resultados do Plano de Segurança Alimentar 2012-2015, né? Aí, já um documento para a 5ª conferência. Então, o monitoramento e a avaliação do plano, ele está muito vinculado a você apresentar, né, para a sociedade, para os conselheiros do CONSEA, para o público de um modo geral, como que prestar contas sobre como é que está sendo executada a política de segurança alimentar e nutricional no país e quais os indicadores que, então, norteiam essa política, né? Bom, o CISPLAN-SUN, esse é um pouco a cara do CISPLAN-SUN, né? Ele é um sistema, como eu já disse, onde os órgãos acessam e os órgãos apresentam, colocam, então, as informações sobre a execução de uma determinada meta que ele tem no plano, né? Então, cada órgão, aqui a gente está apresentando a lista de metas, a lista de órgãos. Então, cada órgão, na hora que ele tem um módulo gestor e um módulo público. Então, nesse caso aí, nós estamos no módulo gestor. O Ministério, o órgão, vai abrir vai clicar no seu nome, que já aparece na tela, e vai, então, abrir a meta, né? Abre-se, então, as metas que são de responsabilidade dele no plano. A gente está abrindo aí, não sei se vocês conseguem ver,
as metas da Companhia Nacional de Abastecimento dentro do plano, CONAB. Então, ele já identifica as metas dele e começa, então, o preenchimento, né? Sempre tem um responsável, né, geralmente a gente coloca no Cisplansan a pessoa, o representante da Kaizen, o representante do órgão da Kaizen, né? Esse aqui já está um pouco antigo, já mudou, né, o representante, mas a ideia é essa. Então, o representante do órgão da Kaizen é o responsável também, não necessariamente ele que vai preencher, mas ele é responsável para fazer com que o preenchimento do Cisplansan seja executado. Lembrando que algumas metas, aí tem então a diretriz que se relaciona, esse é o primeiro plano, né? Então a gente tinha uma diretriz relacionada a cada meta, o objetivo relacionado a cada meta, e algumas informações cadastrais, então, sobre a meta. Aí ele já faz o preenchimento, né? Aí essa meta era uma meta relativa ao número de produtos dentro de um programa que chama Política de Garantia de Preços Mínimos dos Produtos da Sociobiodiversidade. É uma meta quantitativa, né? O Cisplansan é dividido entre metas quantitativas e qualitativas, dependendo da forma como a meta está colocada. Ele vai preencher números ou ele vai fazer uma descrição, né, da execução da meta. Nesse caso é uma meta quantitativa. Nós também temos o cuidado de os órgãos federais, eles preenchem já todo ano, no final da execução, no começo do ano seguinte à execução, eles preenchem um sistema chamado CIOP. Então, para a gente não duplicar as informações, como muitas metas do plano são também metas do plano plurianual, nós migramos as metas, nós fazemos um trabalho de mapear dentro do PlanSan, de vincular ações do PlanSan junto com ações do PPA, e fazemos então que pegamos essas informações, coletamos essas informações do CIOP e passamos para o Cisplansan. Então, ele não precisa replicar a informação. E só depois, quando a gente manda para o órgão via Cisplansan, ele tem que só validar aquelas informações. Lembrando que algumas metas não estão no PPA. Aí, nesse caso, o órgão tem que preencher todo o sistema, toda a execução daquela meta. Essa é um pouco da cara do módulo público do Cisplansan. Nós temos um módulo que é do módulo do gestor e um módulo público. Então, esse módulo público, ele permite que qualquer pessoa faça um relatório, clique para visualizar um relatório, né, com metas quantitativas, metas qualitativas. Ele pode escolher também, por exemplo, isso aqui é um relatório, ele puxou, você tem temas, né, muito interessante isso. Vamos supor, a gente tem um tema que chama água. Tem as diretrizes, você pode puxar por diretriz, não, eu quero só as metas qualitativas da diretriz 1. Você pode, então, pegar um relatório só disso. Não, tem um relatório das metas qualitativas, eu quero só da CONAB. Então, ele pode clicar só no órgão. Ou ele pode falar assim, não, eu quero tudo que tem sobre água dentro do plano, ou sobre povos e comunidades tradicionais, ou sobre regulamentação da propaganda de alimentos. Então, tem vários temas, acho que nós temos mais ou menos uns 30 temas, né? E nós criamos essa área temática por conta da amplitude da própria segurança, do conceito e da forma como se concebe a segurança alimentar no Brasil, que é uma forma muito ampla, né, que vai desde a produção até o consumo de alimentos, passando por segmentos, por recortes, por temas específicos. Então, é importante a gente ter essa visão temática também, né? O segundo PlanSan, ele diferentemente do primeiro, ele tem o primeiro, quando foi feito o primeiro plano,
não se pensou muito que teria-se que monitorar esse plano, né? Então, é muito importante, quando se vai elaborar um plano, qualquer plano, né, não só de segurança alimentar, que você consiga depois monitorar aquele plano, se aquilo que você estabeleceu no plano, que você se comprometeu a realizar, ou que os parceiros, ou que os órgãos, ou que o que se foi comprometido ali, o que foi compromissado com quem fez o plano, você consiga dizer medir isso, né? Então, o primeiro, quando ele foi feito, ele não teve muito essa preocupação desde o início. Então, no segundo plano, nós tivemos desde o início essa preocupação de que ele fosse monitorável, vamos dizer assim, não sei nem se existe essa palavra, mas que a gente conseguisse de quando em quando prestar conta sobre a execução dele, né? Outra novidade foi que a organização do plano não foi mais por diretrizes da política, mas por desafios, não é? E por quê? Porque a política e as diretrizes, elas têm uma lógica muito assim, talvez, de dizer, olha, a gente tem uma política que ela tem que dar conta disso, disso, disso. Na hora que você vai fazer um plano, a realidade, quando você vai para o concreto, né, para a realidade, para os programas, para as ações, isso engessa, você usa as diretrizes como principal matriz ali das suas metas, fica um pouco engessado. Então, nós quisemos trabalhar com a ideia de desafios, né? Quais os desafios, inclusive para o monitoramento isso é melhor, né? Quais os desafios que o plano, nesses 4 anos, se propõe a dar conta? Então, isso foi muito bom, inclusive, para o monitoramento, porque a gente agora responde por desafio. Nós temos 9 desafios. O primeiro, que é o desafio do acesso, que é o desafio, inclusive, que nesse caso é igual à primeira diretriz da política. Desafio do acesso. Acesso a toda a população para uma alimentação, para que toda a população tem que ter acesso a uma alimentação adequada e saudável, em especial as pessoas em segurança alimentar, tal. Aí, como é que a gente mede isso, né? Então, a gente tem uns indicadores, eu vou mostrar para vocês aqui. O segundo desafio é o desafio, por exemplo, é o desafio que fala dos povos e comunidades tradicionais, né? De combater a insegurança alimentar e nutricional que ainda persiste nos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, população rural. Então, também nós temos um conjunto de indicadores que medem isso. Então, vocês vão ver que essa organização por desafio ela ficou bastante interessante, né? E nós também fizemos um esforço de compatibilizar esses desafios aquele conjunto com aquele conjunto de dimensões que eu mostrei antes do decreto, né? Que seria a dimensão da produção, da disponibilidade e tal. Então, tivemos que criamos uma matriz, então, tentando relacionar, né, desafio com dimensão da segurança alimentar, com diretriz do plano e com essas informações aparecendo de forma relacionada. Então, eu optei aqui, eu não trouxe a matriz, porque a matriz ela é muito grande e ela às vezes difícil até de entender. Mas, assim, é isso que eu falei, é uma matriz onde a gente relaciona para cada desafio do plano a dimensão da segurança alimentar que ela está se referindo e os indicadores que a gente está medindo ali, relacionando também ainda as metas do plano que estão se relacionando a esse conjunto a esse desafio e a esse conjunto de indicadores, né? Então, no caso do desafio 1, foi aquele desafio que eu já tinha até mencionado anteriormente, é o desafio de promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, quais seriam os indicadores aí que estariam me dizendo para mim se esse desafio está sendo buscado, está sendo trabalhado, né? O desafio da taxa de pobreza e extrema pobreza, né? Então,
sabemos que acesso e pobreza têm uma relação muito forte, né? Pessoas muito pobres têm baixo acesso, então você você monitorar a taxa de pobreza e extrema pobreza é importante nesse primeiro desafio. A questão também da evolução do índice de Gini, né? Quanto maior a desigualdade também, a tendência de um acesso ser menor, né? Isso também acontece. Evolução do rendimento médio domiciliar per capita, né? Se você tem um rendimento domiciliar muito baixo, né? Ainda mais a gente faz recortes do tipo faixas de renda, negro, branco, gênero. Então, assim, se essa renda começa a diminuir, se a renda domiciliar da população mais pobre começa a diminuir, o acesso dela também a alimentos vai se prejudicar. A evolução do percentual de domicílios com insegurança alimentar no total de domicílios, por tipo de insegurança alimentar, é o que nós costumamos chamar de indicadores da escala EBIA, que é aquele que fala dos 3 tipos, né, de insegurança alimentar, que é a grave, que é igual à fome, a moderada e a leve. Temos também, eu vou falar muito rapidamente, né, não vou entrar no detalhe de cada um. Temos o indicador 5, que é o indicador da POF, que é quanto se gasta, né, com alimentação dentro do domicílio. O indicador do custo da cesta básica de alimentos no Brasil e nas capitais. E 2 indicadores relacionados à inflação. Então, o preço também ele afeta a questão do acesso. O desafio 2, também eu já mencionei anteriormente, é o desafio de combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural. Lembrando, uma outra coisa também que eu não falei anteriormente, mas que é importante mencionar, é que todos esses indicadores que eu falei, que a gente trabalha na matriz de indicadores de monitoramento da segurança alimentar, eles são indicadores de fontes, indicadores já existentes, né? São indicadores de fontes, ora do IBGE, ora coisas produzidas pelo IPEA, pela Fundação Getúlio Vargas, produzidas dentro do próprio MDS, dados da saúde, dados da CONAB, ou seja, nós não fazemos nenhuma pesquisa específica para monitorar a política, ou uma pesquisa específica para medir a implementação da política. É um conjunto de indicadores já existentes, né, que a gente organiza, né, de forma tal que vão dando respostas para cada um dos desafios propostos no plano. Esse segundo desafio, esses 2 indicadores são indicadores que vêm de fontes, que vem de fontes já existentes, né, de registros administrativos já existentes, mas que nós lá na Kaizen produzimos, né, que é um indicador que é usando as bases do CISVAN, o CISVAN no módulo que acompanha as crianças do Bolsa Família, de 0 a 5 anos, e dados do próprio Cadastro Único, que é o cadastro que dá base para o pagamento do Bolsa Família. E, com essas informações, a gente conseguiu montar 2 indicadores, que é indicador que mostra a evolução do déficit de peso para a idade de crianças quilombolas e de crianças indígenas. Tá? Então, usando essas informações, nós estamos medindo ano a ano se esse déficit de peso para a idade, se essa desnutrição das crianças quilombolas e indígenas, que ainda é uma desnutrição muito alta, quando se compara com a média das crianças do Brasil, se isso está diminuindo. Né? Então, a gente vai medir esse desafio usando esses 2 indicadores. Né? Se esse déficit de peso para a idade, se essa desnutrição não estiver diminuindo, é porque a gente não está conseguindo executar bem esse desafio 2. Então, precisa rever a política, rever as ações,
ver onde é que esse problema... A gente tem um mapa também, que a gente chama mapa de insegurança alimentar, onde a gente sabe aonde esses focos de desnutrição ocorrem mais, né, tanto da população em geral quanto da população quilombola indígena. Então, dessa forma que o desafio 2 é monitorado. Nós temos um desafio 3 do plano, que é promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica. O desafio 3 é um desafio que é relacionado então à produção de alimentos saudáveis, né? E assim, a gente tem dificuldade no Brasil de achar informações sobre produção de alimentos, diferenciando a produção de um alimento orgânico, que é produzido de forma sustentável, de uma produção geral, né? Daquelas informações de produção que o IBGE capta pelas suas pesquisas, né? Então, para isso, então, a gente elencou ali alguns indicadores para esse desafio 3 já existentes que poderiam ser utilizados para medir isso. Um seria comercialização anual de agrotóxicos e afins por área plantada no Brasil. O outro seria número de produtores orgânicos certificados no Brasil. O outro seria, o 3, área ocupada pela agricultura familiar em relação à área total de produção, quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar e produção de alimentos, pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários com recorte para a agricultura familiar. Ou seja, foi um recorte de produtos orgânicos e um recorte de agricultura familiar, que seria uma agricultura menos propensa ao uso, mais propensa a ter uma produção mais sustentável, menos propensa ao uso de agrotóxicos. Então, foram esses os indicadores, né? Lembrando que não vamos esgotar tudo, todos, a gente não tem como também ter um número muito grande, né, de indicadores. Acho que ao todo a gente tem uns 40. Porque também, senão você não dá conta nem de produzir, nem de fazer, nem de analisar. Então, a gente teve que optar, fizemos vários processos dentro do comitê e no seminário com os produtores de dados, com os órgãos da sociedade civil, até chegar nesses indicadores, né? O desafio 4 é um desafio de promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável, né? Então, assim, nós não temos indicadores para esse desafio, né? Como é que a gente sabe que isso está acontecendo, que está tendo acesso regular, que está tendo abastecimento adequado? Nós não temos indicadores para isso, mas isso foi importante a gente fazer chegar a essa conclusão, porque a gente tem que fazer indicadores para isso, né? Um pouco a criação dessa matriz, ela também vem com essa construção vem junto a ideia de mapear as lacunas, né? Qual indicador que a gente não tem para medir a segurança alimentar e nutricional da população brasileira? O indicador 5, o desafio 5, é o desafio de promover e proteger a alimentação adequada e saudável da população brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias. Então, é o que a gente chama de indicadores de consumo, né? Onde entram aí informações sobre o consumo de alimentos no Brasil, vocês veem que é onde a gente tem uma quantidade significativa de indicadores nesse desafio, indicadores de consumo, né, que nós captamos por uma pesquisa chamada Vigitel, que o Ministério da Saúde faz anualmente, indicadores da PENSE, que é aquela pesquisa dos escolares, indicadores do PARA, que é a análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, e então praticamente isso. E no desafio 6 é onde a gente que é o de controlar e prevenir os agravos decorrentes da má alimentação, é onde nós colocamos os indicadores de sobrepeso e obesidade, né? Na verdade, tanto os indicadores de desnutrição, né? Todos os indicadores de má nutrição, tanto da desnutrição quanto do sobrepeso e da obesidade. Dividimos também por faixas etárias, né? Então, crianças, adolescentes e
adultos. Então, nesse desafio, estão todos os indicadores de tanto da desnutrição, que medem a má nutrição, né? Tanto os da desnutrição quanto os sobre o peso da obesidade. O desafio 7, ele é o relacionado à disponibilidade hídrica, o acesso à água. Então, nesse caso aí, nós estamos também mais interessados no acesso da população rural à água, que é a população que menos tem acesso, né, à rede de esgoto, ou atendimento da água canalizada. Então, nós focamos nas escolas rurais, né, monitorando também se as escolas estão tendo acesso à água ou não, e colocamos também os 2 principais indicadores da PNAD, que são os indicadores do acesso à rede de água e ao esgotamento sanitário. O desafio 8 é o desafio de consolidação do CISAN, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse caso, e ele também tem toda uma parte relacionada à implementação do direito humano, alimentação, né, do DHA, e nós elencamos então aí como indicador o número de denúncias. Nós temos indicadores de processo para esse desafio, que seria quantos municípios estão aderidos ao CISAN, quantos estados, quantos têm plano, quantos têm CONSEA, quantos têm CAISAN, mas também temos um indicador macro aí, que é o número de denúncias de negligência em alimentação recebidas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos a cada ano. A gente conseguiu separar as denúncias relativas à alimentação e também estamos monitorando isso de forma macro nesse desafio 8. O desafio 9 é aquele também, é o que diz sobre a promoção da soberania e segurança alimentar em âmbito internacional. Nós temos vários indicadores de processo também nesse caso, né? Então, as cooperações que o Brasil vem fazendo no âmbito da segurança alimentar, porém nós não temos um indicador de contexto, né? Dizendo que possa medir essa questão da soberania e de segurança alimentar. Então, a gente monitora mais os processos também, assim como o desafio 8. Por último, acho que está acabando aqui, estamos no último slide mesmo. Esse aqui é o nosso portal de indicadores da segurança alimentar e nutricional. Tá? Então, eu vou deixar, isso aqui vai ficar disponível para vocês. Tem aqui o endereço, né? Ele é um portal que faz parte vocês podem acessar ele via página da CAISAN ou via a Secretaria de Gestão da Informação do MDS, né? Então, nós organizamos o portal em ferramentas informacionais, né, que estão todos os nossos sistemas, temos o PADATA, o RIDSAN, o MAPA-SAN, temos também o CISPLAN-SAN, que é o módulo público, temos os sistemas de gestão, né, que são os preenchidos são sistemas fechados, preenchidos pelos gestores, e temos mais embaixo, que não dá para ver aí, informações sobre o MAPA-SAN, que é esse trabalho que eu também já mencionei, sobre mapear as regiões do Brasil, até a nível municipal, onde se encontram os maiores índices de desnutrição infantil. Então, terminei então, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, e espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Eu gostaria, então, de abrir para algumas questões. Queria perguntar para a Marilza, que está online, se você tem, Marilza, alguma pergunta para a nossa convidada, para a Priscila. Você pode falar, não sei se você está com o microfone, acho que não está com o microfone habilitado, se você quiser escrever no nosso chat. Bom, enquanto a Marilza, se quiser escrever, né, Priscila, eu quero te fazer algumas perguntas.
Quando eu anotei aqui, né, no desafio 1, quando a minha pergunta na verdade, como vocês fazem a análise de um desafio. O desafio 1, ele tem vários indicadores, né? Aí eu anotei 2, a evolução da taxa de pobreza, extrema pobreza, e a evolução do rendimento médio domiciliar per capita. Como acontece a análise de vocês? Né? Vocês fazem análise de um indicador no tempo. Como que vocês concluem a análise daquele desafio, que é composto por vários indicadores? É uma curiosidade. Não, a pergunta é muito boa. Muito obrigada pela pergunta. Fazer análise é a parte mais difícil mesmo do monitoramento, né? Que é você pegar aquela informação, interpretar ela e dar um significado para isso e vincular isso à sua política, né? No caso do acesso, do desafio 1, alguns indicadores eles andam muito juntos, né? Então, vamos supor, se você tem um rendimento, se a renda começa a diminuir, vamos pegar um período mais recente, aí, os últimos 15 anos, né? Você tinha uma situação em que você estava numa situação de aumentar a renda, a renda da população, principalmente Marisa, acho que a Marilza escreveu alguma coisa aí, mas depois a gente lê. Sim. Primeiro responder a sua pergunta. Então, assim, se você tem uma situação em que a renda da população está aumentando, né? Você tem pouco desemprego, a renda aumentando. Você também tem uma pobreza, a taxa de pobreza menor e uma taxa de insegurança alimentar e nutricional menor. Então, a gente costuma fazer, quando a gente vai apresentar esses dados, a gente costuma mostrar uma série histórica, né? Para justamente analisar o comportamento, tanto daquele indicador, quanto da relação entre eles. Então, se a gente pega os 3 primeiros indicadores, que é pobreza, extrema pobreza, Gini e rendimento e segurança alimentar, e pega isso ao longo dos anos, você vê que eles têm o mesmo comportamento. Tá? Isso significa o quê? A gente faz uma análise de que a questão da renda é uma das principais questões do acesso à alimentação no Brasil, e essa questão está sendo bem equacionada, né? Mas lógico que você ainda tem você nunca vai ter 100%, né? A renda, o Brasil é um país em desenvolvimento ainda, né? Então você ainda tem situações de pobreza ocorrendo, e foi o que a gente detectou. E aí passou para o desafio 2, né? Que se você não consegue resolver todo o problema do acesso com a renda, com todas as políticas que estão em volta disso, como a Bolsa Família, alimentação escolar e outros, você tem que ter ações mais focalizadas, que é então o segundo. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Se você tem uma situação de preço subindo, uma situação preocupante também, né? Se a cesta básica está aumentando, o valor da... Então, sempre é uma perspectiva... Então, o que a gente costuma fazer para poder analisar melhor? Colocar sempre uma perspectiva histórica e relacionar um indicador ao outro dentro daquele desafio, ou às vezes até a outro desafio para poder fazer análise. Um outro exemplo... Se você pega os hábitos de consumo, né, o desafio 4, desafio 5, que apresenta lá os dados de consumo, e você tem dados que mostram que está aumentando o consumo de refrigerante e diminuindo o consumo de frutas e verduras, quando você pega os dados de sobrepeso e obesidade, você vê que eles têm o mesmo, que você vê que também os índices de sobrepeso e obesidade estão crescendo. Então, por que está crescendo? Porque um dos motivos, o principal motivo, são hábitos de consumo cada vez piores da população. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que ter medidas para melhorar isso. Aí tem as políticas, né? Tanto as políticas de educação alimentar e nutricional, quanto as medidas regulatórias também, que inibam a
consumo de alimentos não saudáveis, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos dessa forma. Tem a pergunta da Marisa, você quer ler a pergunta, Karina? Tá lendo? Eu estou conseguindo. Abri meu microfone aqui. Não, exatamente, era isso. Era isso, Priscila. Tá. Eu vou ler. Então, a Maria se colocou para a gente. Gostaria de saber como se encontram os recursos disponibilizados para o monitoramento do plano, efetivamente, visto que sabemos que vários cortes nas contas dos serviços de assistência, saúde, educação, e, consequentemente, irão refletir em segurança alimentar. Tá. Bom, a pergunta da Marise, eu interpreto de duas formas. Primeiro, ela pergunta como estão os recursos disponibilizados para o monitoramento do plano, né? Como se a gente tivesse recursos para o monitoramento. Na verdade, o monitoramento é feito lá no MDS e nós temos a nossa coordenação, a CAISAN continua em funcionamento. Então, pelo menos, o monitoramento do plano permanece. Agora, em relação às políticas que estão dentro do plano, de fato, nós temos dentro do plano o Bolsa Família, temos a política temos alguma coisa de assistência social, temos as políticas, temos todas essas políticas, não todas, né, não saúde, educação, mas temos algumas políticas que têm sofrido cortes, como, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, os programas da agricultura familiar têm sofrido cortes, né? E é claro que os cortes que têm sido observados na saúde, na educação, ou que venham a diminuir os recursos para essas áreas, isso de fato, vão influenciar, né? Então, é um conjunto de fatores, né? A gente tem hoje o desemprego influenciando muito, né? O aumento da pobreza, a diminuição da renda. Agora, nós temos dois grandes pilares que ainda permanecem no plano, que é o Bolsa Família e que é o Programa de Alimentação Escolar, né? Agora, nós vamos fazer agora um monitoramento dos primeiros 2 anos do plano, para apresentar na 5ª Conferência Mais 2, que vai ocorrer em março do ano que vem em Brasília. Então, alguns indicadores a gente não tem, eles são anuais, quinquenais, então a gente tem dificuldade de medir, mas a gente já vai ter informações das políticas, do orçamento das políticas, vamos apresentar isso no monitoramento, né? A gente tem apresentado muito no CONSE os dados de orçamento, né, da queda de orçamento, e de fato é uma questão preocupante e que a gente vai continuar, a gente vai apresentar, o monitoramento ele tem que ser verdadeiro, né? Ele tem que apresentar a situação. E se a gente estiver numa situação em que estiver aumentando a insegurança alimentar, é para isso que a gente faz o monitoramento, para mostrar isso, para mostrar que tem que ter políticas para reverter essa situação, né? Então, assim, os cortes, não dá para dizer exatamente quanto está afetando ainda, porque é difícil, né, você medir isso assim, mas a gente vai apresentar a gente apresenta algumas informações, sim, quando a gente faz o monitoramento do plano, principalmente em relação à execução das políticas, diminuição do escopo, da amplitude, da cobertura, principalmente as políticas que a gente trabalha mais, né, que é da agricultura familiar, dos povos e comunidades tradicionais. É a continuação da pergunta? É isso? Você quer ler, Karina? É a mesma, a da Marilze, né? É isso? Vamos lá, eu acho que é um outro questionamento, né? Estamos diante de um direito prioritário, a DHA. Como será feito o monitoramento das perdas que ocorrerem, das quedas dos acessos aos direitos? Sobretudo, aqui destaca os cortes no Bolsa Família, o PAA, o PNAE, e como monitorar as próprias ações do governo e como irão ser cobrados? Bom, nós temos um sistema de segurança alimentar, né? Esse sistema, o SISAM, ele funciona, está funcionando no nível nacional, nos estados e em alguns municípios.
No nível nacional, nós temos a Kaizen em funcionamento, que é onde eu trabalho, onde a gente faz todo esse trabalho de monitoramento. Nós temos o CONSEA, está em pleno funcionamento. O CONSEA não acabou, então ele continua lá com as suas plenárias. Semana que vem nós temos plenária. Temos uma plenária, inclusive, sobre racismo institucional, acesso à terra e território. É um tema bastante espinhoso. E, as questões aparecem, né? Elas têm aparecido. E o Conselho, principalmente, tem tido um trabalho muito importante para estar fazendo isso que você está falando, né? Colocando os problemas, os retrocessos, isso tem acontecido muito. Por exemplo, corte no Bolsa Família teve muito pouco, né? Não teve tanto, está tendo alguns ajustes, mas o Bolsa Família continua. Se você pegar o número de famílias que estão sendo atendidas, os cortes foram muito poucos. O PA, sim, houve um corte muito grande. Agora, o PNAE não, porque o PNAE, o recurso já é garantido, né? Você tem aquele per capita por aluno. Então, tem essa vantagem, né? O PNAE não teve queda de orçamento. Então, eu acho que é isso, né? Nós estamos monitorando, como eu já disse anteriormente na minha resposta, e o Conselho exercendo seu papel, né? Então, acho que, por enquanto, essas questões estão sendo bem vinculadas, né, discutidas. De fato, está tendo essa diminuição de recursos para algumas políticas, mas o sistema de segurança alimentar, pelo menos na sua governança, né, ele continua funcionando. Tá certo. Marilze, mais alguma questão que você quer apresentar? Priscila, eu ainda tenho mais uma questão. Quando você diz, então, que os indicadores, eles vêm de sistemas de informações, e aí, se não me engano, é desafio 4 que tem um indicador a ser desenvolvido, né? E aí, minha pergunta... Dois, desculpa. Por exemplo, quando a gente pensa no IBGE, né, que é um sistema de informação, eu não sei qual a palavra que eu posso dar, assim, robusto, forte. Quando a gente pensa no Sisvan, por exemplo, eu fico pensando aqui, na realidade dos nossos municípios do entorno, né, da nossa cidade, tem uma dificuldade de alimentar o sistema. Vocês conseguem perceber a fragilidade das informações ao construir, né, ao colocar na matriz e ao ter contato com os números? É muito boa essa pergunta também, Karina. Sim, né? Os dados do IBGE, o IBGE é um produtor de dados, né? O produtor é o que produz os dados do Brasil. Então, tem o sistema, tem as pesquisas, você tem o censo, você tem o PNAD. Então, as informações, de fato, são produção de informações, tanto censitárias como pesquisas amostrais. No caso do Sisvan, por exemplo, é um caso de registro administrativo, que a gente chama, né? Então, agora, os registros administrativos, nos últimos anos também, eles têm sido muito utilizados como fonte de dados, né? Por quê? Porque você não tem como fazer censo, você não tem como... Então, o cadastro único, que inclusive você pode pegar várias informações pela internet, né, por município, por comunidade tradicional, então tudo disponível na internet, ele é uma fonte riquíssima de informação. Né? Agora, o cadastro único é um registro muito bom, foi feito todo investimento para ele ficar fortalecido. No caso do Sisvan, de fato, o Sisvan tem aquele módulo consumo, que ele, de fato, tem uma dificuldade muito grande de preenchimento. A gente não utiliza os dados do Sisvan Consumo. O que a gente utiliza são os dados do acompanhamento do Bolsa Família, que aí sim você tem uma cobertura grande pelos municípios, porque ele é o que... a cobertura é o que garante o cumprimento da condicionalidade, né, da saúde. Né? O programa Bolsa Família ele tem duas condicionalidades para a família a receber, que é a criança estar frequentando a escola e a mãe
fazer o pré-natal e na família, onde tiver mãe gestante, fazer o pré-natal, vacinar os filhos e levar o filho para ser medido e pesado, para ser pesado no posto de saúde. Então, como isso, se isso não acontecer, não recebe, pode até perder o benefício, então isso fez com que você tivesse os registros de peso e altura e idade no CISVAN, peso e altura, estão muito bem registrados. E é com isso que a gente faz as nossas análises. Agora, de consumo, de fato, a gente sabe que a cobertura é muito baixa, a gente não está utilizando, por enquanto, os dados do CISVAN, porque, como a gente tem que trabalhar com dados nacionais, a gente não pode pegar uma fonte que tenha uma cobertura muito baixa, né? Que não dá para... Porque, às vezes, se você tem uma cobertura, você consegue até extrapolar, fazer algo para o país ou algo para o estado. Não é o caso do CISVAN. Não quer dizer que, por exemplo, municípios não possam utilizar os dados do CISVAN. Porque se o município tiver uma boa cobertura, isso pode ser utilizado sim para ele monitorar o seu plano, a sua política de segurança alimentar. Mas nós só utilizamos os dados do CISVAN no caso do acompanhamento da funcionalidade do Bolsa Família. Então, agora, essa realidade dos registros administrativos tem mudado um pouco no Brasil, né? Você tem cada vez os registros melhores, né? Isso tende a acontecer. O próprio IBGE diz que uma das saídas para a informação é você melhorar a forma como são captados e organizados os registros administrativos. Mais uma pergunta da Marisa. Você quer ler? Eu vou ativar meu microfone. Qual a posição definida da CAISAN no que se refere à alimentação livre de agrotóxico? E como fica esse monitoramento? Ele tem uma posição diante da agroecologia? De onde flui a alimentação adequada? Tá. Então, eu acho que eu já coloquei que o plano ele tem esse foco na alimentação saudável, na produção, desde a produção até o consumo. Ele tem várias metas relativas relacionando a ideia de alimentação saudável a uma alimentação livre de agrotóxicos. Agora, é um debate que no governo federal ele não está conseguindo avançar muito. Aí a gente tem que falar disso. Agora, o plano e a CAISAN e as posições da CAISAN são nesse sentido, são no sentido de que a alimentação saudável é uma alimentação livre de agrotóxico e que tenha, inclusive, o plano tem um desafio que fala que essa produção é uma produção que tem que ter base na agroecologia. Agora, a gente sabe que também é uma questão bastante delicada e não estamos conseguindo, de fato, ter uma resposta boa, responder muito essa questão do Brasil continuar usando muito agrotóxico. Mas é uma questão que o Conselho também sempre levanta, que a gente coloca isso, inclusive, no desafio do plano, que um dos desafios nossos é diminuir diminuir drasticamente o uso de agrotóxicos no Brasil. Essa preocupação existe, sim. Marilze, você tem mais alguma questão para colocar para a Priscila? Acho que não, né, Karina? Acho que não tem. Priscila, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Concluímos, então, essa nossa última aula, concluímos o nosso curso de extensão. Agradeço a todos os alunos também. Né? E informo que essa aula ela está sendo gravada e será disponibilizada na plataforma para os que não conseguiram nos acompanhar por aqui. Tá certo? Ok, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, Marilze, Lucas e Leonardo pelo apoio.